sou a Renata Rivetti, sou fundadora e diretora da Reconnect Happiness at Work e hoje eu vou falar com a Gisela Sender, que é uma executiva que foi se aprofundar também com um doutorado em pesquisa científica no Happiness at Work. Então, primeiro queria agradecer a Gisela por estar aqui participando, é uma grande entusiasta do tema e vai trazer para a gente, através de um viés mais científico e acadêmico, o que é, né, essa felicidade corporativa. E contando um pouco também da sua trajetória, como é que foi ser uma executiva que se anima com o tema de Happiness at Work e de repente vai buscar um doutorado e foi fazer fora do Brasil, né, na Florida International University. Como é que foi essa trajetória toda e como você descobriu esse tema na tua vida? Então, Renata, como eu estava falando, obrigada, né? Para mim é sempre um prazer estar falando desse assunto, né? E toda vez que eu tiver oportunidade, vou falar. Bom, eu tenho uma formação em engenharia, né? Tenho uma formação mais técnica, mais analítica, então as pessoas já estranham um pouco o fato de uma engenheira estar falando de felicidade, né? Mas eu trabalhei a minha vida inteira, como você falou, como executiva, como consultora, né, de grandes empresas. Então, eu trabalhei em ambientes corporativos os mais diversos possíveis. E uma coisa que sempre me fascinou foi isso, foi entender como é que as pessoas se relacionavam com o trabalho, né? Eu via as pessoas sofrendo, eu via as variações de emoções dentro das organizações e de que forma que isso influenciava o desempenho do meu trabalho, né, do trabalho das minhas equipes. Então, eu tive várias equipes, eu tive vários gestores. E aí, a pergunta se as pessoas precisavam mesmo sofrer no trabalho veio me acompanhando ao longo da minha vida. E em um determinado momento, eu estava fazendo um projeto e acabou surgindo uma oportunidade de encaixar um doutorado, né? Porque, dado que no meio corporativo vinham as perguntas, eu estava querendo procurar respostas, e aí eu comecei a fazer o doutorado. Na verdade, eu comecei o doutorado no COPEAD, né? Então, na UFRJ, e fiz os últimos anos, né? O último 1 ano e meio, eu passei lá na Florida International University, trabalhando diretamente com uma professora que criou o primeiro curso de Happiness at Work nos Estados Unidos, dentro do College of Business, né? E aí acabei de voltar, estou aqui ainda aterrissando no Brasil, mas consegui, com essa visão lá dos Estados Unidos, complementar os achados que eu estava tendo aqui no Brasil, para ter essa visão um pouco mais ampla do assunto. E você pesquisou bastante os antecedentes da felicidade corporativa. Quais foram as principais descobertas? E então conta um pouco para a gente como é que foi, o que a tua tese realmente descobriu com tudo isso. Tem um monte de definições para o que é felicidade, o que é felicidade no trabalho, né? Então, a gente partiu de uma definição que a felicidade é um estado psicológico, né? Um estado momentâneo que ele é influenciado por uma série de fatores. Então, eu fico feliz por uma série de fatores. E essa felicidade, por sua vez, ela tem como consequência alguns comportamentos dentro das organizações que normalmente levam a resultados positivos dessas organizações, né? Esses fatores que influenciam a felicidade, eles, no meio acadêmico, no meio científico, eles são chamados de antecedentes, né? Então, antecedente significa fatores que influenciam, né? E aí eu fui estudar exatamente o que faz com que uma pessoa seja mais ou menos feliz no trabalho, né? O que influencia. E já existem várias pesquisas a respeito, e existem 3 grandes grupos de fatores, né? Primeiro são os fatores individuais, as coisas que são únicas de cada pessoa. Desde a genética, né? Tem um monte de estudo genético que a felicidade tem uma componente pesada, né? Hereditária. A personalidade, a forma como você foi criado, o que você viu dentro de casa, o momento que você está da sua vida. Tem uma série de fatores que influenciam como você se sente dentro do trabalho. O outro grupo são fatores ligados à natureza da função, né? O que eu faço, o que eu estou fazendo agora. E, por fim, um grupo de antecedentes que estão ligados à empresa, né? A como a empresa funciona, a cultura da empresa, as pessoas com quem eu me relaciono. Na época que a gente ia para a empresa com as condições físicas, né? Meu escritório é bonitinho, é longe de casa. Então, esses 3 conjuntos de fatores, de antecedentes, influenciam como você se sente em um determinado momento. E aí meu foco da pesquisa foi em middle management, né? Que é uma
camada super sofrida das organizações, está lá no meio do caminho, sofrendo pressão da equipe, que quer melhores condições para trabalhar, pressão da alta gestão, que quer resultado. Então, fui estudar lá dizem que o pesadelo corporativo está nessa camada do middle management. E aí, foi super interessante, porque eu estudei a trajetória de um grupo de middle managers desde o início, né? Desde que eles entraram na faculdade, todas as experiências de trabalho pelos quais eles passaram, com seus altos e baixos, né? E aí, cheguei a 4 grandes conclusões, 4 grandes descobertas, né? A primeira, e para mim a mais importante, tem a ver com essas diferenças individuais, né? Ou seja, o que mais influencia como você se sente em relação ao seu trabalho não é o que a empresa está fazendo por você. Quem você é, em termos de personalidade, o que você precisa naquele momento da empresa influencia muito. Então, dessa descoberta, né, descoberta não, dessa constatação da importância das diferenças individuais, a gente tira 3 grandes conclusões práticas. A primeira é em relação ao fit. Então, o fit é fundamental em todas as etapas da jornada do funcionário, desde lá do recrutamento, da seleção, né? Até ele lá dentro, as promoções, as premiações, até o desligamento. Então, o fit realmente é chave. A outra é o protagonismo do próprio indivíduo. Então, você esperar que a empresa vai fazer você feliz dentro da empresa, não vai acontecer. Então, tem uma parcela tua de buscar alguma coisa que seja compatível com você ou manifestar as coisas que não estão boas e que possam. Tem coisas que você consegue ajustar, né? Uma vez, uma pessoa veio me procurar, me consultar, falou assim, olha, eu tenho um funcionário que é ótimo, que é o meu melhor vendedor, mas ele está sempre carrancudo, ele está sempre emburrado, e isso passa uma má impressão para as pessoas que estão em volta. A primeira pergunta que eu fiz foi: você tem certeza que essa pessoa tem o fit correto para ser um vendedor? De repente, uma pessoa ótima. Então, tem coisas que se consegue ajustar. Mas, assim, a empresa é muito complicado dela conhecer individualmente cada um. Então, tem muito da gente tomar a iniciativa, logicamente, uma empresa que dê abertura para isso. Sim. O que leva a terceira conclusão prática, né, dessa descoberta, que é: as empresas precisam encontrar uma forma de conhecer um pouco mais dos seus funcionários de forma individual, né? Então, hoje a gente tem muito mais possibilidades com inteligência artificial, com tecnologia, né? Mas elas precisam enxergar, mesmo as empresas grandes precisam enxergar os seus funcionários de forma individual, sob o risco de ter uma série de iniciativas e acabar não tendo os resultados esperados, apesar do investimento e das boas intenções. E aí a gente se pergunta, mas como é que ela vai fazer isso, né? Uma empresa de milhares, né, de funcionários. Aí a gente chega na nossa segunda descoberta aí, né, com a pesquisa, que é o papel do gestor direto, né? Uma coisa que é super falada, né? Todo mundo sabe da importância, né? É aquela pessoa que você se relaciona mais e que é responsável pela sua carreira dentro da empresa. Eu costumo ver o gestor como uma lente. O gestor funciona como uma lente que vai modificar a forma como cada funcionário vai enxergar a empresa. Então, você pode ter uma empresa super bacana. Se você tiver um chefe direto que não é legal, né, que amplifica a pressão ou que te trata mal, acaba deturpando a visão que você tem da empresa. E vice-versa, tem para o bem também. A empresa pode não ser muito legal, mas aquele cara que está lá no meio, né? Entre líder você super produtivo, né? Que acaba... exato. Eu penso muito no conceito do flow, que é você ter atividades que te desafiem, porque senão você fica letárgico, apático, mas que também você tenha condições de realizá-las, né? Então, eu acho que aquele lugar... Esse é o desafio. É o desafio. O gestor ele tem que achar o que cada colaborador tem de melhor, né? Achar a parte mais positiva. Então, como é que o gestor consegue estar próximo o suficiente da sua equipe para entender qual é a melhor forma de lidar com essa pessoa ou até o momento que ela está passando, né? Nesse momento que a gente está, então, da pandemia, teve uma outra pessoa que me procurou e aí ele falou assim, agora entramos lá no trabalho remoto, como é que eu faço, né, para gerenciar a minha equipe de forma remota, né?
E aí o que eu falei para ele foi isso. Falei, olha, você vai ter que encontrar uma forma de, mesmo remotamente, você estar conectado individualmente, né? Você fazer aqueles zooms com a equipe inteira não vai funcionar. Então, um bom gestor, esse gestor que funciona como uma lente que corrige, e não uma lente que deturpa, ele entrava no seu ambiente de trabalho e ele via no olho do seu colaborador se tinha alguma coisa errada, né? Então, normalmente o gestor bom tem essa sensibilidade. Como que você consegue, no ambiente virtual, reconfigurar essa tua conexão, né? Sem trocadilho, com as pessoas da tua equipe? Então, assim, o gestor realmente, o item gestor foi o item mais mencionado em todas as minhas entrevistas. Então, realmente, ele tem tanto esse papel de, para o bem e para o mal, influenciar, quanto o papel de fazer essa conexão das pessoas individualmente com a organização maior, né? A terceira descoberta, que também não é uma novidade, mas eu fiquei muito feliz de corroborar isso com um método completamente diferente, que eu usei um método científico bastante diferente do que se costuma usar, é que os dois fatores que mais diferenciam uma experiência positiva de uma experiência negativa é o relacionamento com colegas e o clima organizacional. Então, o gestor é o mais mencionado, mas se você pegar as experiências positivas e as experiências negativas, você vê que o fator que faz essa quebra, o primeiro é relacionamento com colega e o segundo é clima organizacional. Um conhecido meu também mandou essa semana, porque toda vez que alguém vê alguma coisa de felicidade, você deve passar por isso também. Toda vez que alguém vê alguma coisa de felicidade no trabalho, acaba me mandando, né? E aí uma pessoa me mandou essa semana uma discussão, né, sobre isso, sobre home office e tudo mais. Aí ele mandou uma mensagem de um soldado que falou assim: eu não vou à guerra para ganhar a guerra, eu vou à guerra para colaborar com os meus amigos. Então, assim, às vezes, mais até do que o propósito final é essa camaradagem, né? Esse sense of belonging, entendeu? E, finalmente, a quarta grande descoberta, ela é pouco falada, tá? É o efeito combinado de todos esses fatores, né? Eu falei dos 3 grandes grupos de fatores, debaixo deles tem um monte de fatores. Normalmente, quando você vê, principalmente pesquisa, né? Você que está acompanhando as pesquisas aí recentemente, você vê, vou relacionar o salário mais alto traz mais felicidade. Se relaciona um fatorzinho ou um conjunto de fatores com a felicidade. E, na verdade, as pessoas elas são felizes ou infelizes no trabalho por causa de alguns fatores e apesar de alguns fatores. Então, você deve escutar: eu ganho muito mal, mas pelo menos eu trabalho perto de casa. Então, você está o tempo inteiro fazendo essas ponderações dentro de você, das coisas que estão positivas, das coisas que estão negativas, e você não tem um silver bullet, né? Não tem uma bala de prata. Se alguém perguntar para mim, assim, Gisela, você que estudou felicidade de trabalho, me diz aí uma ação que eu tenho que fazer para fazer meu funcionário mais feliz. Não tem, né? Porque depende de cada um e porque tem a questão do efeito combinado. E como a gente falou lá atrás, né, que a felicidade no trabalho é um estado psicológico, o estado é uma coisa momentânea e transitória. Então, isso vai mudando o tempo inteiro, porque a gente muda o tempo inteiro, né? Acontece alguma coisa dentro de casa, né? Ou tem uma outra necessidade, ou você vai amadurecendo. Ou seja, se é uma coisa transitória, a má notícia ou a boa notícia é que você tem que ficar cuidando, né? Que nem a plantinha que você tem atrás de você, você tem que ficar regando todo dia. E quem é que faz isso dentro da organização? Hoje tem muito o RH, né, que tem essa função, mas tem um monte de outras funções. Você tem alguns gestores que têm um pouco mais de jeito. E recentemente surgiu a função do Chief Happiness Officer, né, que ganhou esse chapéu. Então, se você tiver uma pessoa que consiga ter que pode até ser uma pessoa do RH, né, mas se você tiver uma pessoa que consiga ter esse olhar transversal, né, para todos esses fatores que, de certa forma, têm uma influência, você consegue ser mais bem-sucedido ao longo do tempo, porque, de novo, essa coisa é constante, né? Você está em movimento. É interessante você falar isso. A gente, na Reconnect, tem uma pesquisa de felicidade e então a gente traz a metodologia de uma empresa de Portugal, líder de Portugal, que não fala só de satisfação nem só de engajamento, né? Porque às vezes engajamento alto também pode ser um fator negativo, funcionários workaholics, né? E só a satisfação também não fala de outros pontos que são super importantes na felicidade, como os valores, o propósito, esse fit cultural.
Então, quando a gente fala de felicidade e quando a gente faz a formação de Chief Happiness Officer, é para realmente tentar colocar em alguém que fique responsável pelo tema, e que acompanhe isso no dia a dia, mas que não seja uma vez. Então, a pesquisa é o primeiro ponto, vamos entender o cenário, como é que está isso aqui agora. Baseline, né? Depois é realmente fazer a implantação, fazer as ações que não são só de satisfação, então realmente não é uma festa no final do ano que vai fazer a equipe feliz, mas depois continuar acompanhando, medindo e realmente ir trabalhando tema a tema. Então, eu acho que o Chief Happiness Officer é uma coisa que a gente vê na Europa. Já existem, né, algumas pessoas que trabalham como Chief Happiness Officer, nos Estados Unidos também, né, e no Brasil, assim, tem alguns formados, né, eu sou uma, tem alguns outros que vieram de outros lugares, a gente está trazendo essa formação também, mas eu queria que você contasse um pouco também como é que está esse mercado, né, como é que está, na verdade, a academia, a parte científica e acadêmica falando desse tema, e também como isso se reflete no dia a dia das empresas. Então, nos Estados Unidos, de alguns anos para cá, lançaram cursos de happiness nas principais faculdades, nas faculdades top, a Ivy League, né? Então, você tem um curso em Yale com a Dr. Laurie Santos, que eu adoro o podcast dela, né? Super recomendo, né? O Happiness Lab, em Harvard, em Berkeley. E esses cursos, eles chamaram uma quantidade de alunos, eles sempre são os cursos todo semestre, o curso com o maior número de alunos da faculdade. Né? Mas esses cursos, normalmente, eles são dados pela Faculdade de Psicologia. Na FIU, onde eu estava, como eu falei no início, a Dr. Armando, que foi a minha sponsor lá, minha professora lá, que me recebeu, ela criou esse curso de Happiness at Work, que é um curso que é dentro do College of Business. Então, é happiness aplicado ao ambiente corporativo, aplicado a negócios. Então, você faz essa conexão maior com as empresas. Existe muita pesquisa já a respeito. Então, esse é considerado um hot topic hoje da academia, tanto das aulas quanto de pesquisa científica, que é muito legal. No Brasil, você ainda não vê isso nas grandes universidades, a USP, Unicamp, o FRJ, você ainda vê essas iniciativas um pouco mais isoladas. Agora, o reflexo disso dentro das empresas, né, na hora que você tem, sei lá, nos últimos 10 anos, esse grande número de pessoas, né, que passaram por cursos de felicidade de uma forma ou de outra, focado não em business, mas que passaram por esse tipo de educação e esse tipo de conscientização, você está trazendo uma leva de profissionais para o mercado que tem um certo foco nisso, né? Que entende a relevância do tema, que tem os conceitos, pelo menos os conceitos básicos de como lidar com essa questão, né? Não é uma coisa totalmente estranha. E com esse grupo de ex-alunos, né, de alunos que passaram por essa formação, chegando no ambiente de trabalho e chegando em posições de destaque dentro das empresas, ou tendo sucesso como empreendedor e tendo suas próprias empresas, você começa com uma geração que aceita melhor esse assunto e dá mais importância para ele, né? E aí você substitui uma geração, né, que se formou nos MBAs clássicos nos top management schools lá dos Estados Unidos ou até aqui do Brasil, que sempre seguiram o modelo de lá, que era um modelo muito focado em resultados financeiros, em ferramentas de eficiência, que é assim que se media o sucesso, é assim que se chegava no sucesso. E essa questão de felicidade, por mais que seja muito intuitiva, não encaixava muito com esse modelo mental que foi incutido dentro dos líderes dessa geração, né? Então, eu acho que tem uma perspectiva muito boa, né? E a universidade e a pesquisa ajuda a formar essa nova geração, né? E eu costumo comparar esse movimento, né, de foco no colaborador, né, foco no funcionário, com outros movimentos que aconteceram mais para trás. Você que veio de marketing, conhece melhor do que eu, também trabalhei com marketing, com cliente muito tempo, mas tinha assim, sei lá, 20, 30 anos atrás, o foco das empresas era no produto, né? Elas achavam que tendo um produto, um serviço muito bom, era garantia de sucesso. Todo mundo vai querer meu produto, todo mundo vai querer meu serviço. Com o tempo, teve uma espécie de comoditização, né, de produtos com a tecnologia, né? Então, a diferenciação toda veio
para o cliente. Então, o cliente passou a ser o rei. Começou a ter foco no cliente, a customer experience, jornada do cliente, branding, cliente, 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 né? E, de certa forma, eu vejo um movimento vindo para dentro das empresas, né? Para o colaborador, para o funcionário. Então, agora você tem o jornada do colaborador, né? Você tem a experiência do colaborador, o employee branding, né? Todos esses conceitos que estavam sendo usados para o público externo passam a entrar para o público interno. Minha preocupação é que para o cliente você consegue ver um resultado mais direto, né? Um aumento de receita. Com o colaborador, você tem você tem redução de despesa de turnover, de treinamento, de curva de aprendizado, essas coisas, mas ainda é mais sutil, né? Ainda é mais indireto. Então, mas esperamos que seja uma tendência que venha para ficar. Né? A outra comparação que eu gosto de fazer também nesse movimento é com toda a questão de responsabilidade social, sustentabilidade. Agora se fala muito em ESG, né? Todo mundo sabe que isso é a coisa certa para fazer, né? Então, todo mundo sabe que não tem que poluir o meio ambiente, que tem que pensar na comunidade no entorno, que tem que pensar na governança e tudo mais. Mas as empresas, pelo menos até agora, que mais fizeram isso, estavam muito focadas em marketing, em imagem, né? Em branding. Então, tomara que, mesmo que seja por isso que se esteja fazendo dentro das empresas, que isso seja só o primeiro passo para que isso venha para ficar, né? Acho que resta a gente que trabalha com isso aguardar, torcer e trabalhar muito para que isso seja uma tendência definitiva, né? Perfeito. A gente tem a parceria com a Happiness Business School de Portugal e o que a fundadora lá nos fala que eles estão 2 anos na nossa frente, ela sente, assim, pela nossa conversa, há 2, 3 anos ela tinha que convencer as empresas que Happiness at Work mudaria o ambiente, traria resultados que talvez não sejam tão efetivos ou tão claros, mas que ela conseguia perceber. E através dos cases, dos estudos e da ciência, eles começaram a comprovar. E que hoje as empresas procuram ela, não perguntam mais o porquê, assim, queremos fazer, vem medir a felicidade. Não precisa mais convencer ninguém, né? Não, Ela ao não precisa mais contrário, convencer. os dados, ela falou, a gente agora já trabalha na implantação, né, da consultoria ou formação de CHO, eles são líderes de Portugal na formação de líderes de CHO, até quase o mercado europeu. Então, o que ela fala, a gente está alguns anos na tua frente, mas vai chegar. Então, vamos chegar, sim. Acreditando mesmo no tema, ainda sentindo esse lugar de ter que convencer as empresas. Então, normalmente, a porta de entrada é o RH e a gente leva bastante ciência, porque a gente acredita também muito nisso. Felicidade não é algo superficial, né? E não é realmente nem subjetivo, né? É botar o Mickey no andar? Não, não é nada disso. Realmente é trabalhar para que as pessoas tenham trabalhos mais claros, propósitos da empresa claro, uma cultura organizacional talvez mais com valores também, até que essa geração busca, né? Que os millennials estão mudando muito também, puxando isso no mundo. E queria então que você finalizasse falando assim, que conclusões, assim, o que você acredita, ou se quiser complementar com mais alguma coisa, Gisela. Não, então, eu acho que essa história da geração, né, dessa evolução, né, que a gente pode chamar assim, porque eu não gosto muito de evolução, porque parece que a geração anterior é pior, mas não é isso, né? São mudanças, né? A minha geração, eu imagino que a tua também, a gente deve regular a idade, a gente não foi criado para ser feliz no trabalho, né? Não era uma conversa que se tinha. A gente foi criado para ter sucesso no trabalho. E ter sucesso no trabalho é completamente diferente de ser feliz no trabalho, né? O bom trabalho, né? Arrumar um bom emprego, era um dado do problema, não era uma coisa variável. Era assim, era você trabalhar numa empresa sólida, de preferência grande, multinacional, você ter um bom salário, de preferência com um monte de benefícios, né? Perspectiva de crescimento vertical para virar CEO, ter status, né? A mãe poder comentar com a tia que a filha está trabalhando não sei aonde. Isso era um bom emprego e era a meta. Hoje está muito claro para mim que não existe um bom trabalho, existe um trabalho bom para você, né? E a gente não foi criado, e eu acho que inclusive a geração atual, eu tenho uma filha entrando na adolescência, assim, para se conhecer o suficiente para entender o que é importante para você e no que você consegue ter o seu flow e no que você pode até querer ter o bom trabalho de antigamente para ganhar bastante dinheiro, mas isso, se for importante para você, também não tem nada de errado com isso, vai ser uma escolha sua, né? Uma escolha consciente para não chegar
sei lá, com 20 e muitos anos, 30 anos, completamente perdido, tendo conseguido tudo que alguém falou para você que era para conseguir, mesmo assim isso não foi suficiente. Deprimido, né? Com burnout ou deprimido, ansioso. Exatamente. Então, assim, é, essa geração nova, né, principalmente dos millennials, tem essa questão do foco no propósito, dá um valor muito grande para ser feliz, né, qualquer que seja a sua definição de ser feliz. Mas, por outro lado, eu acho que aí não encontrou uma forma de ganhar dinheiro com isso, né? Então, você vê um monte desses aplicativos super bacanas que não dão resultado. E eu acho que a gente está num movimento de pêndulo, né? Foi tanto tempo, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar, até porque a gente veio dos baby boomers que passaram mais dificuldade e tudo mais. A gente está indo para o outro lado do pêndulo, assim, não me importa dinheiro, não me importa nada, eu quero ter propósito, eu quero ser feliz, eu quero ter tempo para curtir a minha vida. Só que esse pessoal ainda está debaixo da guarda dos pais, que trabalharam pra caramba, sem propósito, e estão conseguindo sustentar, né? Se não se encontrar um meio termo, né, que você consiga encaixar isso dentro de um propósito corporativo também, né, provavelmente os filhos dessa geração vão ter que trabalhar para se sustentar, porque eles não vão ter o suficiente. Então, como é que a gente consegue o equilíbrio? E eu acho que a gente está num momento muito privilegiado para fazer isso, porque a gente está na coexistência dessas duas gerações no ambiente corporativo, né? Uma puxando mais para um lado, uma puxando para o outro, né? Que a gente consiga unir os resultados financeiros, a saúde da empresa, a solidez da empresa com o propósito, com o tempo para si Diversidade, mesmo, né? com a diversidade, e que essas coisas elas consigam se encontrar no meio do caminho, que as pessoas possam viver do seu trabalho, mas não morram por causa do seu trabalho, né? Então, eu espero acho que com um trabalho como o da Reconnect e de todo mundo que ultimamente tem se dedicado ao tema, a gente vai ver isso acontecer. Obrigada, espero que a gente possa continuar trocando, aprendendo com você e que você realmente traga cada vez mais, inclusive para o mundo acadêmico, um tema que é tão essencial e que a gente deveria ter em qualquer faculdade, né? Se for pensar assim, ser feliz, né? E como ser feliz no trabalho, eu acho que esse tema, então, que a gente possa realmente trazer isso para o Brasil com muita força. Agradeço bastante a sua participação, Gisela. Eu que agradeço aí a oportunidade.